A paz, irmãos, paz e graça, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Apocalipse 16, quando vai falar do secar do rio Eufrates, para que os reis que estão do lado do Oriente possam atravessar o rio em seco e chegar até o Vale do Megido, que é o Armagedon, para a batalha final. Então, essa sexta taça ela vai se cumprir e ela está em paralelo com o que havia dito o profeta Isaías e também ela está em paralelo com a sexta trombeta. Então, as taças, elas devem ser analisadas em comparação com as trombetas, porque tem um paralelo e vai ter mais coisas para mim falar sobre isso. Então, vamos começar a leitura. Vai falar o seguinte: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então esse texto ele passa para a gente muitos dados ali precisos de localizações. Então Deus está falando que do lado do Oriente vão vir reis que eles precisam atravessar com seus exércitos o rio Eufrates para se reunir com outros reis no lugar chamado Armagedon. E quem está fazendo isso é a besta, o falso profeta e o dragão, que é Satanás. Então, Satanás vai estar trabalhando junto com a besta e o falso profeta para operar sinais em todo o mundo e, através disso, reunir esses reis para que eles possam se ajuntar no lugar chamado Armagedon. E os reis que estão do outro lado do Eufrates, se o Eufrates estivesse cheio, eles não iriam conseguir atravessar o rio Eufrates. Então o rio precisa secar para que esse povo consiga atravessar. Agora eu vou fazer a leitura do texto que se encontra no profeta Isaías, porque Isaías também disse que o Eufrates precisa secar. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Esse texto, então, do profeta Isaías, ele é um texto muito interessante, porque está falando ali dentro do capítulo 11 a respeito do milênio, está falando a respeito da restauração de Israel, está falando sobre a paz que vai vir sobre toda a terra, e aí dentro desse contexto vai falar que o Senhor ferirá o braço do Eufrates para que, dividindo o rio em 7 canais, de sorte que qualquer pessoa consegue atravessar ele de sandálias, ou seja, o Eufrates vai secar. É exatamente o que o Apocalipse está dizendo. Então, o padrão de interpretação do Apocalipse sempre tem que ser com base não nos reformadores, não em livros fora da Bíblia, mas o padrão de interpretação do Apocalipse é os profetas. Se Isaías está falando que o Eufrates vai secar, e aí chega no Apocalipse também fala que o Eufrates vai secar, a interpretação precisa ser literal sobre o Eufrates secando. Agora, eu vou fazer a leitura aqui da sexta trombeta, porque as 7 trombetas elas estão em paralelo com as 7 taças da ira de Deus. Não significa que as 7 taças elas vão acontecer só depois das 7 trombetas. Eu acredito que elas acontecem em paralelo. Então, acontece a primeira trombeta, acontece a primeira taça. Acontece a segunda trombeta, acontece a segunda taça. Então, eu acredito que vai em conjunto. E vou explicar para vocês o porquê que eu acredito nisso. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus,
dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, as 7 trombetas, elas estão relacionadas com as 7 taças da ira de Deus. Então, enquanto a primeira trombeta vai falar de queimar a terra, a primeira taça vai falar sobre úlcera nos homens, ou seja, as primeiras trombeta e a primeira taça está relacionada a algo na terra. Quando chega na segunda trombeta, vai falar de 1/3 do mar se tornar em sangue. Quando chega na taça, a segunda taça é todo o mar virar sangue, ou seja, Deus escalou. Primeiro Deus fez uma coisa muito grande e depois Deus faz ainda algo maior. 1/3 do mar virou sangue, depois todo o mar vai virar sangue. Então Deus vai aumentar o castigo à medida que o povo se recusa em arrepender. A humanidade vai ver 1/3 do mar virar sangue, vai chorar, só que eles não vão arrepender. Como Deus viu isso, Deus vai transformar todo o mar em sangue. Aí chega na terceira trombeta, é sobre os rios e as fontes de água, o juízo. Primeiro virar absinto e depois virar sangue. Quando chega no quarto, é o sol, a lua e as estrelas ser escurecidos ou queimar com mais intensidade. É o que o sol vai fazer. Então, Deus vai afetar o sol, a lua e as estrelas na quarta. Quando chega na quinta, vai falar de gafanhotos pelas trombetas, só que quando a gente vai para as taças, já vai falar de escuridão. Então, está relacionado ainda. Chega na sexta trombeta e na sexta taça, ambas vão falar do Eufrates, só que com aspectos diferentes, porque o rio Eufrates, na trombeta, ele precisa secar para que o exército de 200 milhões de soldados possam atravessar aquele lugar e destruir muitas nações. Então não é que aqueles exércitos eles estão vindo apenas para passando o Eufrates e diretamente para o Armagedon. Aqueles exércitos ainda vão destruir muitas nações depois do Eufrates, para depois congregar no Armagedon. Então o Apocalipse capítulo 8, ele é um complemento com a trombeta e vice-versa. Então as trombetas e as taças, elas precisam ser interpretadas em conjunto. Então eu acredito que se os 7 trovões estivessem ali, a gente poderia fazer a leitura e comparar as 7 trombetas com as 7 taças com os 7 trovões. Na verdade, os trovões estariam no meio. Então, primeiro viria as trombetas, intermediário seria os trovões e avançado seria as taças. A gente iria colocar tudo numa tabela e iria conseguir ver o primeiro se referindo a algo na terra, o segundo se referindo a algo no mar, o terceiro se referindo a algo nos rios e nas fontes de água, o quarto se referindo ao sol, à lua e às estrelas, o quinto relacionado à escuridão e a um exército, o sexto, o rio Eufrates, e o sétimo é a volta do Senhor. Então, estaria muito organizado, o Apocalipse é organizado, só que a gente precisa entender o padrão que Deus está usando para entender o que realmente Deus está falando. E aí, quando a gente entende tudo isso, a gente vai ver que o Apocalipse ele está falando um padrão muito claro ali e o Apocalipse quase fala para a gente o que é os 7 trovões. Então basta a gente conseguir entender os padrões que estão ali e também buscar nos profetas o que os textos falam sobre os trovões, o que o texto fala sobre outros pontos, então sobre o deserto, sobre Gog e Magog, sobre o milênio. Então os profetas já falam dessas coisas e o Apocalipse vem para revelar. Ter a revelação do Apocalipse sem os profetas é cegueira. Agora eu vou continuar a leitura para a gente encerrar o vídeo. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes,
e tinha cabeça e com ela causava dano. Essa informação ela é muito importante porque está falando que a cavalaria, então a gente imagina primeiramente um cavalo literal. Só que vai falar que esses cavalos, a boca deles cospe fogo. Então já começa a ficar algo que não faz sentido para um cavalo literal. E aí vai falar que essa boca é como se fosse serpentes. Então hoje a gente usaria não a expressão serpente, a gente usaria a expressão cano, porque o que o Apocalipse está descrevendo, o que o apóstolo João está descrevendo é um canhão com um cano, com aonde dispara o canhão. E aí da boca do cavalo dispara fogo, fumaça e enxofre. Então o Apocalipse está sendo muito preciso quando ele detalha algo que não existia na época do apóstolo João. Ele está detalhando um cavalo com uma boca como que solta fogo, fumaça e enxofre e tem uma serpente ali, ou seja, um cano. Então, aquele cano do canhão é uma serpente. É essa comparação que o Apocalipse está falando para gente. Na época não existia tubulação, cano, porque se tivesse, o apóstolo João teria usado a expressão cano e não a expressão serpente. Então, o Apocalipse está sendo muito preciso em algo que só consegue se cumprir do século XX para cá. Então, é muito bonito fazer a leitura do texto, é muito bonito entender a grandeza da profecia, entender o que Deus realmente está falando ali. Então, vai falar que, por causa do fogo, da fumaça e do enxofre, 1/3 dos homens vão morrer. Então, esses exércitos vieram e vão destruir muita gente vai morrer mesmo. E aí, depois eles se congregam no Armagedon, no Vale do Megido. E aí, o texto segue falando o que os homens fizeram, mesmo vendo todos esses sinais e toda essa destruição. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Quanto mais o cenário do Apocalipse vai piorar, mais os homens vão se atolar em pecados, mais os homens vão praticar abominações diante de Deus. Se tem pessoas hoje que com o mundo, do jeito que as coisas estão, em paz, na maioria dos lugares, as pessoas precisam tomar medicamento de depressão, de ansiedade, de uma série de coisas que a pessoa precisa tomar para se dopar. Imagina quando a pessoa vê o mar virar sangue. A pessoa vai tomar muito, mas muito medicamento mesmo. A face da pessoa vai estar toda transtornada, porque a pessoa vai estar completamente apavorada. E quanto mais ela vê aquelas coisas, mais medicamento, mais coisas essa pessoa vai tomar. Então, por isso que o Apocalipse está falando ali. As suas feitiçarias, é a palavra farmácia, ou seja, eles não se arrependeram das drogas que eles usam, porque se a pessoa toma medicamento, seja para depressão, para ansiedade, para qualquer porcaria dessa, a pessoa está se dopando. Então, não estou dizendo que depressão e ansiedade não existam. Depressão e ansiedade existe. Agora, cabe a você lutar contra isso sem se dopar, porque quando a pessoa se dopa, ela tá se atolando em algo, ela está se prendendo num tentáculo das drogas. E é o mesmo efeito da embriaguez, é o mesmo efeito das drogas, é o mesmo efeito ali que... Por isso que a palavra farmácia aparece ali no Apocalipse. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Assiste os próximos vídeos. Se você não assistiu a playlist sobre Tiro, sobre a origem do anticristo, assista, que com certeza você vai gostar. Deixa seus comentários aí para mim poder ler, saber o que vocês estão entendendo. E muito dos vídeos que eu gravo é com base em comentários que vocês fazem, e isso acaba me despertando ideias ou até mesmo acrescentando para mim poder trazer aqui nos vídeos, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe.